Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. A história de hoje é nova, mais uma da nossa inscrita aqui do canal da Ana, né? Chama Lado Esquerdo do Salão, inspirada na música Can You Be Him, de James Arthur. Vamos lá. É uma das histórias menos intensas da Ana até agora. Ela é mais tranquila, ninguém morre e ninguém sofre muito. Sofre só com os próprios cabeça dele mesmo. É, na verdade, não. É a única coisa que faz ele sofrer é a própria ansiedade. Gente, o que acontece? Dublador, esses IAC, né, que narra, ou fala inglês ou fala português. Se eu botar um que fala inglês, vai ter sotaque do início ao fim. Se eu botar um que fala português, vai ficar igual aquele técnico, esqueci o nome dele, falando inglês. E foi o que aconteceu. A história tem muitos trechos em música em inglês. Eu acho que eu traduzi todos. Eu tenho quase certeza. Eu espero que sim. Se eu não traduzir, algum passou despercebido, desculpa. Mas na hora que ele fala inglês, fica uma merda. Vocês me desculpam, gente, mas não tem muito jeito. É olá ou cá. Ou senão eu ia ter que mudar a voz na hora que ele tá falando inglês. Então, pelo menos deve pra vocês rir, tá bom, né? Enfim, eu não conheço esse cantor James Arthur. Eu acho. Não sei. Enfim, é isso. Espero que vocês gostem. Aí agora vamos pros recadinhos. Se você quiser também me enviar uma história, pode me enviar uma história. Desde que a história seja sua, autoral, tá? Porque eu não quero processo de direito autoral. Desde que a censura dela seja no máximo 16 anos, pelo amor de Deus, o YouTube é family friendly. Nada mais 18, por favor, tá bom? Ninguém pelado. Nenhuma cena explícita de sexo. Por quê? Porque eu ainda quero continuar conseguindo postar vídeo aqui. Monetizado ou não, não quero perder o canal, tá bom? E no máximo 25 páginas, porque mais que isso fica muito longo, não tem jeito, tá? Meu e-mail também é meu Pix, então caso você possa me ajudar financeiramente, eu agradeço muito. Qualquer ajuda é bem-vinda, mas ninguém é obrigado a nada, tá? Não tem como ajudar, não tem problema. Não é obrigatório. Também tem aqui os links para Amazon, que você também me ajuda financeiramente, porque é como se eu fosse uma revendedora Amazon. Então, tem aqui os links para livros, indicações de livros, principalmente indicação de autoras, né? Porque os livros que eu botei aí é mais para vocês descobrirem as autoras que eu mais gosto. Não que eu não goste de outros autores, mas essas são os meus favoritos. Então, tem aí, você pode entrar lá no perfil delas e ver todas as obras delas. Também tem um link para você entrar direto para comprar na Amazon, ou link para você assinar a Amazon Prime, link para você assinar a Amazon Music, Amazon, não sei o que, tá? Não tem nenhum benefício, mas também não tem nenhum benefício. É aquela coisa, você já vai comprar, você já vai assinar, use o meu link e me ajuda aí, tá bom? Então é isso. Esqueci de pedir para vocês deixarem seu like, se inscrever, comentar. E é isso aí. Um beijo, até o final da história e tchau. O ar-condicionado do salão de festas do Hotel Renascense funcionava a pleno vapor, mas Lucas sentia as gotas de suor frio começarem a se formar na base de sua nuca. Ele ajustou o colarinho da camisa social pela terceira vez nos últimos 10 minutos, amaldiçoando internamente a escolha de uma gravata tão justa. Ao seu redor, o burburinho de vozes começava a aumentar.
Garçons de luvas brancas equilibravam taças de champanhe em bandejas de prata, deslizando com elegância entre os primeiros convidados que chegavam. Lucas olhou para o relógio de pulso. 20 horas e 45 minutos. Ela estava atrasada, claro. Helena sempre se atrasava, uma característica que ele costumava achar irritante na adolescência, mas que com o tempo passou a aceitar como parte do charme caótico dela. Ele se lembrou do aniversário de 18 anos dela, quando passaram quase 2 horas esperando no carro porque ela simplesmente não conseguia decidir qual par de brincos combinava melhor com o vestido. Naquela época, a intimidade deles era um terreno seguro. Eles dividiam segredos, medos e planos para o futuro com a facilidade de quem compartilha um pacote de pipocas no cinema. Agora, prestes a celebrar os 25 anos dela, o terreno parecia muito mais escorregadio. Lucas sabia exatamente o momento em que a amizade pura e simples havia se transformado em algo mais denso, algo que pesava em seu peito a cada vez que ela ria de uma piada dele ou tocava de leve em seu braço. Tinha sido há 3 anos, em uma noite de chuva torrencial em que o carro dela quebrou e ele foi buscá-la. Ver Helena ensopada, rindo da própria desgraça sob a luz fraca do painel do carro, fez com que uma chave virasse em sua mente. Desde então, ele vinha interpretando o papel do melhor amigo perfeito, o confidente leal, enquanto enterrava seus próprios sentimentos cada vez mais fundo. De repente, o som das conversas no salão pareceu diminuir de volume, como se alguém tivesse girado um botão imaginário. As grandes portas duplas de madeira escura na entrada se abriram. Lucas sentiu o impacto antes mesmo de processar o que estava vendo. O tempo, de forma quase clichê, pareceu desacelerar. Era ela. Helena entrou no recinto e, de imediato, o coração de Lucas falhou uma batida. A letra daquela canção que ouvirá no rádio na vinda para o hotel ecoou em sua mente, e o Walk into the room and now my heart has been stolen, e o took the breath right out of my lungs. Você entrou na sala e agora meu coração foi roubado, você tirou o fôlego dos meus pulmões. Era uma descrição literal do que ele experimentava. Ela usava um vestido longo de seda verde esmeralda que contrastava perfeitamente com o tom de sua pele e fazia seus olhos brilharem sob as luzes de cristal do lustre principal. O cabelo estava preso em um coque elegante, mas alguns fios propositalmente soltos moldavam seu rosto. Ele a observou caminhar. Conhecia cada um de seus tiques. A forma como ela comprimia levemente os lábios quando entrava em um ambiente cheio, o leve ajuste na alça do vestido, o olhar rápido que ela lançava ao redor procurando por rostos familiares. Lucas deu um passo automático à frente, desfazendo-se da pose rígida que mantivera junto ao bar. Um sorriso genuíno começou a se desenhar em seus lábios, a urgência de caminhar até ela e dizer o quão inacreditavelmente bonita ela estava sobrepujando qualquer timidez. No entanto, o sorriso de Lucas congelou antes de se completar. Logo atrás de Helena, cruzando o portal do salão com a segurança de quem é dono do lugar, estava um homem. Ele era alto, de ombros largos, vestindo um terno sob medida que fazia o de Lucas parecer comprado às pressas em uma liquidação de shopping. Mas não foi a aparência dele que fez o estômago de Lucas revirar, foi o gesto. O homem estendeu a mão e Helena, sem hesitar por um segundo sequer, deslizou seus dedos entre os dele. Seus dedos se entrelaçaram com uma naturalidade dolorosa de assistir. Mateus. O nome ecoou na mente de Lucas como um veredicto. Nos últimos 2 meses, Helena vinha falando sobre o homem incrível que conhecera durante uma viagem de trabalho a Buenos Aires. Lucas tinha ouvido cada relato ao telefone, forçando uma voz entusiástica e dizendo frases como "que ótimo, eu. Você merece alguém legal." Ele esperava que fosse apenas um romance de verão, uma paixão passageira que se dissiparia com a rotina. Mas ver os dois juntos ali, sob a luz implacável do salão, transformou a ameaça abstrata em uma realidade esmagadora. Lucas assistiu, paralisado, enquanto Mateus colocava a mão livre suavemente na curva das costas de Helena, guiando-a pelo salão. Era um toque possessivo, mas inegavelmente gentil. Helena olhou para cima, para o rosto de Mateus, e o sorriso que ela deu a ele foi diferente de qualquer sorriso que já havia direcionado a Lucas. Era o sorriso de uma mulher apaixonada. Engolindo o nó seco que se formara em sua garganta, Lucas forçou os músculos do rosto a se moverem. Ele precisava ser o Lucas de sempre. O amigo infalível. Ele caminhou na direção do casal, cada passo parecendo exigir uma tonelada de esforço. Ei! Olhem só quem decidiu aparecer para a própria festa! Lucas exclamou,
conseguindo manter o tom de voz leve e brincalhão que todos esperavam dele. Helena virou-se rapidamente ao ouvir a voz dele e seus olhos se iluminaram. Lucas! Ela largou momentaneamente a mão de Mateus e deu 2 passos rápidos para envolver Lucas em um abraço apertado. O perfume de jasmim dela, o mesmo que ela usava há anos, invadiu os sentidos dele, trazendo uma onda de conforto e, logo em seguida, uma pontada aguda de dor. Você está maravilhosa, eu. Feliz aniversário, ele sussurrou perto do ouvido dela, segurando o abraço por apenas um segundo a mais do que o estritamente platônico, antes de se afastar. Obrigada, Lu. Eu estava morrendo de saudades. De verdade, ela disse, segurando as mãos dele por um instante antes de se virar para o homem ao seu lado. Mateus, este é o Lucas que eu te falei. Meu melhor amigo desde a época em que eu usava aparelho e ele cortava o próprio cabelo com tesoura de cozinha. Mateus deu uma risada calorosa e estendeu a mão para Lucas. O aperto de mão foi firme, o tipo de aperto que homens de negócios usam para demonstrar confiança. É um prazer enorme, Lucas. A Helena fala muito de você. Muito mesmo. É bom finalmente colocar um rosto no nome do lendário companheiro de travessuras dela. O prazer é meu, Mateus, Lucas respondeu, sustentando o olhar. Ele tentou encontrar alguma falha na arrogância do rival, algum traço de falsidade que pudesse usar como combustível para seu desdém. Mas Mateus parecia genuinamente simpático e educado. E isso, Lucas percebeu com amargura, tornava tudo infinitamente pior. Eu estava dizendo para eu no caminho que o salão ficou incrível, Mateus comentou, olhando ao redor com aprovação. Você ajudou a organizar, não foi? Sim, cuidei de alguns detalhes com a mãe dela. A Helena é péssima com logística, brincou Lucas, buscando o olhar de Helena para reviver uma de suas dinâmicas antigas. Ei! Eu ouvi isso! Helena protestou, dando um tapa leve no ombro de Lucas, rindo. Só porque eu esqueci de confirmar o buffet no ano passado. 2 vezes, Lucas corrigiu. A interação foi natural, mas durou pouco. Um grupo de tias de Helena aproximou-se em seguida, soltando exclamações alegres e cercando a aniversariante. Mateus deu um passo para trás com elegância, permitindo que a família a abraçasse, mas manteve sua presença firmemente estabelecida ao lado dela, com os olhos fixos em cada movimento de Helena. Lucas recuou um pouco mais, voltando para a sombra da coluna de mármore perto do bar. Ele pediu uma dose de uísque puro ao garçom. Com um copo na mão, ele voltou a observar a cena. Helena estava radiante, conversando com os parentes, mas a cada poucos segundos, ela lançava um olhar para Mateus, como se quisesse garantir que ele estava confortável, ou simplesmente porque não conseguia evitar procurá-lo. O feitiço estava lançado. E Lucas sabia, com uma clareza dolorosa, que passaria o resto daquela noite tentando quebrá-lo, mesmo sabendo que a história raramente muda para quem assiste do lado esquerdo do salão. O gelo no copo de Lucas já havia derretido por completo, diluindo o uísque que ele mal havia tocado. Da sua posição estratégica, encostado na coluna de mármore, ele tinha uma visão panorâmica da pista de dança e das mesas dispostas circularmente pelo salão. O DJ contratado para a noite alternava entre sucessos pop atuais e clássicos do R&B, mantendo a atmosfera vibrante. Mas, para Lucas, a música de fundo parecia o zumbido distante de uma colmeia. Seus olhos, por mais que ele tentasse focar nos outros convidados ou iniciar conversas banais, sempre orbitavam de volta para o centro de gravidade do salão, Helena. Ela estava dançando. Helena sempre adorou dançar, tinha uma energia contagiante que parecia preencher qualquer espaço vazio. No entanto, ela não estava dançando da forma expansiva e brincalhona que costumava fazer quando saía com Lucas e o grupo de amigos da faculdade. Seus movimentos eram mais suaves, quase flutuantes. Ela estava com os braços enlaçados no pescoço de Mateus, movendo-se no ritmo de uma canção mais lenta que acabará de começar. Lucas sentiu uma pontada familiar no peito. I'm watching you look at him, I'm watching him touch your skin. Estou observando você olhar para ele, estou observando ele tocar a sua pele. As palavras da música eram um eco persistente em sua mente. Ele via a forma como Mateus segurava a cintura de Helena, com uma mão espalmada que parecia desenhar uma linha de posse e proteção. E, pior de tudo, ele viu o olhar de Helena. Ela olhava para Mateus com uma intensidade que Lucas nunca tinha visto nela antes.
Havia uma vulnerabilidade naquele olhar, uma entrega total que fazia Lucas se sentir um intruso na própria festa que ajudara a planejar. Você vai acabar abrindo um buraco na parede se continuar encarando eles desse jeito, uma voz suave cortou os pensamentos de Lucas. Ele piscou, desviando o olhar abruptamente, e encontrou Mariana, a irmã mais velha de Helena, de pé ao seu lado. Ela segurava uma taça de espumante e o observava com uma mistura de cumplicidade e pena. Mariana era a única pessoa na família de Helena que desconfiava dos verdadeiros sentimentos de Lucas. Não estou encarando, Lucas mentiu, forçando um gole do uísque aguado. Só estava pensando se o buffet vai servir o jantar no horário certo. Claro, Lucas. E eu sou a rainha da Inglaterra, Mariana ironizou, dando um leve toque com o ombro no dele. Ele parece ser um cara legal, sabe? O Mateus. A Helena mudou desde que o conheceu. Está mais radiante. É. Ele parece perfeito, Lucas respondeu, a palavra perfeito saindo de sua boca com um sabor de cinzas. É o que ela merece, presumo. Lucas, Mariana começou, seu tom suavizando para algo mais maternal. Você teve anos para... Ela não terminou a frase, mas não precisava. O subtexto estava claro. Você teve anos para falar o que sentia. Por que esperou até ser tarde demais? Eu vou pegar outra bebida. Lucas cortou a conversa delicadamente, dando um sorriso amarelo antes de se afastar em direção ao bar oposto do salão, querendo escapar do olhar analítico de Mariana. Enquanto caminhava, a música mudou para um ritmo mais animado e o grupo de amigos da faculdade finalmente cercou Helena na pista, puxando-a para uma dança coreografada. Mateus aproveitou o momento para se afastar da pista e dar espaço para os amigos dela. Ele caminhou em direção ao bar, exatamente o mesmo destino de Lucas. Lucas pensou em dar meia volta, mas seria óbvio demais. Ele manteve o passo e parou ao lado do balcão de mármore escuro. O barman, ocupado, acenou para os dois. Uma água tônica com limão, por favor, pediu Mateus. Ele se virou para o lado e percebeu Lucas. Seu rosto imediatamente se iluminou com um sorriso amigável. Ah, olá, Lucas. Sobrevivendo à maratona de cumprimentos? Tentando, Lucas respondeu, esforçando-se para manter o tom neutro. Sem álcool para você? Vou dirigir mais tarde. Quero garantir que a aniversariante chegue em casa em segurança, Mateus explicou, pegando o copo que o barman estendeu. Ele deu um gole e olhou na direção da pista de dança, onde Helena ria alto enquanto tentava imitar um passo de dança desajeitado de um dos amigos. Ela é incrível, não é? Tem uma energia que, eu não sei explicar. Parece que o mundo fica mais colorido perto dela. Ouvir o rival descrever Helena com as mesmas palavras que o próprio Lucas usaria internamente foi um golpe duro. Lucas apertou os dedos ao redor do seu copo. Ele queria odiar Mateus. Queria que ele dissesse algo arrogante, que fizesse um comentário insensível, qualquer coisa que justificasse a raiva que crescia em seu peito. Mas Mateus era apenas um homem apaixonado, sendo genuíno. Ela é assim mesmo, Lucas disse, a voz um pouco mais baixa. Ela sempre foi o centro das atenções, desde criança. Mas ela também é teimosa como uma mula. Se você discordar dela sobre qual filme assistir, prepare-se para uma discussão de 2 horas. Mateus soltou uma risada franca. Já percebi isso. Na semana passada, quase perdemos o horário do jantar em Buenos Aires porque ela insistiu que o mapa do celular estava errado e que ela sabia o caminho a pé. Terminamos num beco sem saída, embaixo de chuva. E ela culpou a chuva, certo? Lucas acrescentou, um sorriso involuntário surgindo em seus lábios ao lembrar de situações parecidas. Exatamente. Disse que as gotas de chuva estavam atrapalhando a percepção de espaço dela. Mateus balançou a cabeça, o olhar cheio de afeto enquanto observava Helena de longe. Mas quer saber? Eu andaria por 10 becos sem saída embaixo de chuva com ela, todas as noites, se isso significasse ver aquele sorriso no final. O sorriso de Lucas desapareceu. As palavras de Mateus atingiram o alvo com precisão cirúrgica. Ele estava tentando quebrar o feitiço, tentando lembrar a si mesmo, e talvez provar para o universo, que ele conhecia Helena melhor, que ele tinha o histórico, os anos de vantagem. Mas a verdade nua e crua estava ali, diante dele. Mateus não precisava de anos. Ele já estava disposto a fazer tudo o que Lucas passará a vida inteira apenas desejando fazer. Ela tem sorte de ter encontrado você, Lucas disse.
Foi a frase mais difícil que já pronunciou em toda a sua vida. Cada palavra parecia arranhar sua garganta. Mateus olhou para ele, a expressão mudando para algo mais sério e respeitoso. Ele colocou a mão no ombro de Lucas por um breve momento. Obrigado, Lucas. Vindo de você, isso significa muito. Eu sei o quanto você é importante para ela. Ela me disse que você é a rocha dela. Eu não quero mudar isso. Só quero somar. Antes que Lucas pudesse responder ou desabar sob o peso daquela declaração, a música parou abruptamente. O pai de Helena subiu ao pequeno palco com um microfone na mão. Era a hora dos discursos e do brinde oficial. Vamos? Mateus convidou, indicando a frente do palco. Vá indo na frente. Eu já vou, Lucas respondeu. Ele assistiu Mateus caminhar com passos firmes e elegantes através da multidão, abrindo caminho até chegar ao lado de Helena. Ela imediatamente segurou a mão dele, entrelaçando os dedos novamente. Lucas permaneceu na penumbra do bar, com o copo vazio na mão, sentindo-se como o espectador de uma peça de teatro cujo papel principal havia sido entregue a outro ator no último minuto. O feitiço não estava apenas lançado, ele parecia inquebrável. Após a sessão de discursos, os parabéns ruidosos e o corte do bolo, o ritmo da festa começou a mudar. A música alta da pista deu lugar a uma seleção de jazz suave, e vários convidados começaram a se despedir ou a se espalhar pelas áreas externas do hotel. Lucas precisava urgentemente de um pouco de ar puro. A mistura de perfume, luzes brilhantes e a dor constante de ver Helena nos braços de outro homem haviam criado uma pressão insuportável no fundo de sua cabeça. Ele desatou a gravata, abrindo o primeiro botão da camisa social enquanto caminhava em direção às portas de vidro que davam acesso à varanda do segundo andar. A varanda era espaçosa, decorada com vasos de plantas ornamentais e estofados confortáveis, oferecendo uma vista deslumbrante dos jardins do hotel e das luzes da cidade ao fundo. A brisa da noite estava fria, mas o ar gelado foi um alívio imediato contra a pele quente de Lucas. Ele se apoiou no guarda-corpo de ferro trabalhado, olhando para o horizonte. "I know I'm not the one that you've been dreaming of lately, but I can be the one to treat you right." Eu sei que não sou aquele com quem você tem sonhado ultimamente, mas posso ser quem te trata bem. O verso da música continuava ecoando em sua mente como um mantra triste. Ele sabia que não correspondia ao ideal de romance avassalador que Helena sempre buscará nos livros e filmes, mas sabia, com uma certeza absoluta e inabalável, que seria capaz de dedicar cada segundo da sua vida para fazê-la feliz. O som suave de saltos altos contra o piso de porcelanato fez Lucas se virar. Era Helena. Ela trazia as sapatilhas de reserva em uma das mãos e caminhava descalça, segurando a barra do vestido de seda para não arrastá-lo no chão. "Sabia que te encontraria aqui", ela disse, com um sorriso cansado, mas genuíno. Ela caminhou até o guarda-corpo e se apoiou ao lado dele, soltando um longo suspiro. "Meus pés estão me matando. Acho que dançar de salto por 4 horas seguidas não foi uma das minhas melhores ideias." "Você nunca escuta quando eu digo para usar sapatos confortáveis", Lucas comentou, a voz suave, deixando um sorriso de canto surgir. Ele se inclinou e pegou as sapatilhas da mão dela, colocando-as no chão para que ela pudesse calçá-las se quisesse. "É o meu aniversário de 25 anos, Lu. Eu tinha que usar o salto alto bonito", ela protestou, rindo de leve. Ela se encostou no ombro de Lucas por um breve segundo, um gesto automático de carinho que eles faziam há anos, mas que fez o peito de Lucas se apertar de dor. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas ouvindo o som distante do trânsito e o murmúrio abafado da festa lá dentro. Era a primeira vez na noite em que estavam realmente a sós. "O Mateus é um cara legal", Lucas começou, quebrando o silêncio. Ele odiava o fato de ter que trazer o assunto à tona, mas sabia que, se não fizesse, pareceria distante ou ressentido. Helena olhou para ele, os olhos brilhando à luz fraca dos postes da varanda. "Ele é, não é? Ele foi tão atencioso hoje. Estava super ansioso para conhecer você e a minha família. Ele parece se importar muito com você", disse Lucas, mantendo o olhar fixo no horizonte para que ela não visse a mágoa em seus olhos. Helena soltou um pequeno suspiro, virando-se de costas para a vista e apoiando os cotovelos no guarda-corpo. A expressão em seu rosto mudou ligeiramente, surgindo uma sombra de incerteza que poucas pessoas no mundo seriam capazes de notar, mas Lucas notava tudo. Ele se importa. É só que, às vezes tudo parece rápido demais,
sabe? Ela confessou, com a voz baixinha, como se estivesse admitindo um segredo proibido. Nós nos conhecemos há pouco mais de 2 meses. Ele é incrível, perfeito em quase tudo, mas às vezes eu sinto que ele planeja o nosso futuro como se estivesse seguindo um cronograma. Ele já fala em morarmos juntos no final do ano, em transferências de trabalho. E eu fico assustada. Sinto que estou sendo levada por uma correnteza. O coração de Lucas deu um salto. Aquela brecha, aquele pequeno momento de vulnerabilidade, era tudo o que ele precisava para avançar. Ele queria segurar as mãos dela, olhar no fundo dos seus olhos e dizer, então pare. Fique comigo. Eu não vou te pressionar, não vou te apressar. Eu vou te dar o tempo que você precisar e tudo o que tem me faltado nos últimos anos. As palavras queimavam em sua língua, prontas para serem libertadas. Mas, em vez disso, o hábito de anos falando mais alto o congelou no papel de protetor. Você já falou sobre isso com ele? Lucas perguntou, mantendo a voz calma e acolhedora. Tentei ontem à noite, Helena respondeu, brincando nervosamente com um anel em seu dedo. Mas ele disse que é natural sentir medo quando algo é muito bom, e que eu só preciso me deixar levar. Ele é tão seguro de si que faz minhas dúvidas parecerem bobagens. Suas dúvidas nunca são bobagens, Lucas disse prontamente, virando-se para ficar de frente para ela. Ele estendeu a mão e tocou delicadamente o ombro dela, o olhar sério. Se algo não estiver confortável para você, não importa o quão perfeito o Mateus pareça ou o quanto ele se importe, você tem o direito de ir no seu próprio tempo. Não deixe ninguém ditar o ritmo da sua vida. Helena olhou para ele, o olhar transbordando de gratidão. A tensão em seus ombros pareceu diminuir ligeiramente. É por isso que eu precisava falar com você. Você sempre sabe exatamente o que dizer para me colocar no chão, Lu. Você me conhece melhor do que qualquer pessoa neste mundo. Conheço, pensou Lucas. Conheço cada medo, cada sonho, cada detalhe de quem você é. E é exatamente por isso que eu deveria ser o homem ao seu lado. Eu sempre vou estar aqui, Helena. Não importa o que aconteça, não importa quem esteja na sua vida. Isso é uma promessa, ele disse, a voz embargada por uma emoção reprimida que ele tentou disfarçar com um sorriso fraco. Helena sorriu de volta, um sorriso doce e pleno. Ela se aproximou e o abraçou apertado, descansando a cabeça em seu peito. Lucas fechou os olhos, envolvendo-a com seus braços e inalando o perfume de jasmim. Ele fez uma promessa silenciosa ali mesmo, no escuro da varanda. Ele seria o refúgio dela, a estrutura firme quando o mundo dela estivesse caindo. Mesmo que isso significasse rasgar o próprio coração em pedaços todas as vezes em que ela voltasse para os braços de Mateus. Ei, vocês dois estão aqui! A voz de Mateus ecoou ao abrirem a porta da varanda. Ele trazia um casaco feminino nas mãos. Está ficando frio aqui fora. Não quero que você fique doente na noite do seu aniversário. Helena se afastou carinhosamente de Lucas e olhou para Mateus com um sorriso renovado. Obrigada, amor. Eu já estava prestes a entrar. Mateus colocou o casaco sobre os ombros dela com cuidado, depositando um beijo suave em sua testa. Helena se aconchegou nele, a dúvida de minutos atrás parecendo evaporar temporariamente sob o gesto de afeto. Vamos? O pessoal está chamando para a saideira, disse Mateus, abraçando-a pela cintura. Vamos sim, respondeu Helena. Ela se virou para Lucas antes de entrar. Você vem, Lu? Vou ficar mais 2 minutos para terminar o meu drink. Encontro vocês lá dentro, Lucas mentiu suavemente. Ele assistiu os dois caminharem de volta para a luz e o barulho do salão. Quando a porta de vidro se fechou, Lucas soltou o ar que nem percebera que estava segurando. A noite ainda não tinha acabado, mas a promessa silenciosa já estava feita. E ele sabia que cumpri-la seria o maior desafio da sua vida. A festa já passava das 2 horas da manhã quando as luzes do salão renascense começaram a subir gradualmente, sinalizando o fim iminente da celebração. Apenas os amigos mais próximos e os familiares restantes ainda permaneciam no local, conversando em tom mais baixo ao redor das poucas mesas arrumadas. Lucas estava encostado perto da saída, com a chave do carro já entre os dedos, pronto para fazer uma retirada silenciosa antes que precisasse ver mais um gesto de afeto entre Helena e Mateus. Foi quando o som abrupto de uma discussão vinda do hall de entrada chamou a atenção dos poucos convidados restantes. As vozes eram contidas, mas carregadas de uma tensão afiada.
Lucas esticou o pescoço e imediatamente reconheceu as figuras. Era Mateus e o pai de Helena, Roberto. Mateus segurava o celular contra o ouvido com uma das mãos e gesticulava com a outra, a expressão habitualmente calma e sob controle agora substituída por uma mistura de irritação e ansiedade. Roberto balançava a cabeça com severidade. Eu entendo a urgência do seu trabalho, Mateus, mas é o aniversário de 25 anos da minha filha, disse Roberto, a voz ressoando com uma autoridade firme. Deixá-la sozinha no meio da noite para pegar um voo de emergência não parece a atitude mais adequada. Com todo respeito, Sr. Roberto, este contrato em São Paulo é crucial para minha firma, Mateus respondeu, o tom subindo ligeiramente, defensivo. A Helena é uma mulher adulta, ela entende. O motorista do meu aplicativo já está lá fora. Não posso perder esse voo por causa de um capricho sentimental. Capricho sentimental. A expressão ecoou pelos ouvidos de Lucas como uma lofada de ar frio. Ele deu 2 passos à frente, o sangue subindo-lhe a cabeça. Antes que pudesse intervir, Helena saiu do banheiro feminino e caminhou até o hall, percebendo imediatamente a atmosfera pesada entre o pai e o namorado. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, o olhar alternando entre os dois. Mateus virou-se para ela, ajustando o paletó e tentando recuperar a postura impecável. Amor, surgiu um problema grave na filial de São Paulo. Tive um imprevisto e preciso ir para o aeroporto agora. O meu voo sai em 1h30. Helena piscou, surpresa. Agora? Mas Mateus, nós tínhamos combinado de ir para o hotel juntos, de tomar o pequeno almoço amanhã com a minha família. Eu sei, disse ele, dando um passo rápido e segurando os ombros dela com uma pressa quase impaciente. Mas os negócios não esperam, Você sabe como é o meu trabalho. Eu deixo o valor do táxi para você ir para casa com o seu amigo ou com os seus pais, tudo bem? Conversamos quando eu aterrar. Ele não esperou por uma resposta verdadeira. Deu um beijo rápido e superficial na bochecha de Helena, um gesto mecânico que contrastava dolorosamente com os abraços quentes de poucas horas atrás, acenou rigidamente para Roberto e atravessou as portas de vidro em direção ao carro que o esperava lá fora. Helena permaneceu parada no meio do hall iluminado, com os braços cruzados sobre o peito, observando o carro partir. O choque nos seus olhos transformou-se lentamente em uma mistura de humilhação e tristeza. Alguns convidados que saíam olhavam com curiosidade indiscreta. O pai dela suspirou, desgostoso, e aproximou-se para pôr a mão nas costas da filha, mas Helena deu um pequeno passo de lado, claramente tentando não desabar em lágrimas ali mesmo. A promessa que Lucas fizera na varanda ecoou instantaneamente na sua mente. Cause you want to be the one who's by your side when the world is falling down. Era a hora. Não por oportunismo, mas porque ver a mulher que amava ser tratada como uma prioridade secundária era algo que ele simplesmente não podia tolerar. Lucas aproximou-se com passos firmes e calmos, colocando-se suavemente ao lado de Helena. Senhor Roberto, Lucas falou com gentileza, se o senhor não se importar, eu levo a Helena para casa. Garanto que ela chega em segurança. O pai de Helena olhou para Lucas, e a tensão no seu rosto pareceu suavizar-se visivelmente. Ele conhecia Lucas há mais de uma década e confiava nele incondicionalmente. Obrigado, Lucas. Por favor. Nós vamos arrumar as últimas coisas com o pessoal do evento e vamos a seguir. Roberto deu um toque carinhoso no braço da filha e afastou-se, dando-lhes espaço. Lucas virou-se para Helena. Ela continuava a olhar para o chão, com os lábios comprimidos e as sobrancelhas franzidas, lutando contra o nó na garganta. Vamos sair daqui, disse ele baixinho. O meu carro está logo ali na frente. Ela apenas assentiu com a cabeça, sem pronunciar uma única palavra. Lucas pegou na mala dela e na jaqueta que Mateus deixara pendurada na cadeira e guiou-a calmamente para fora do hotel. A brisa da madrugada cortava o ar, e a cidade parecia deserta. No caminho até o carro, Lucas não tentou preencher o silêncio com conversas forçadas ou críticas a Mateus. Ele sabia que aquele não era o momento para dizer eu avisei ou para julgar a atitude do outro. Apenas abriu a porta do passageiro para ela, esperou que se acomodasse e fechou-a com cuidado antes de dar a volta e assumir o volante. O motor do carro ganhou vida com um roncado suave. Quando saíram do parque de estacionamento do hotel e ganharam a avenida principal, o silêncio no habitáculo era denso. Apenas o som do indicador de mudança de direção e a chuva fina que começava a cair contra o para-brisas quebravam a quietude. De repente,
Um solavanco cortou o ar. Helena encostou a cabeça contra o vidro da janela e começou a chorar. Não era um choro escandaloso, mas sim um soluçar baixo e doloroso, das lágrimas que guardara durante toda a noite. Ele chamou de capricho sentimental. Lu, ela sussurrou, a voz embargada pela dor. O meu aniversário. A noite que passamos meses a planejar. Para ele foi apenas um detalhe inconveniente na agenda dele. Lucas reduziu a velocidade do carro, encostando suavemente na berma de uma rua arborizada e silenciosa, debaixo da luz amarelada de um candeeiro de rua. Ele desligou o motor. Virou-se no banco para olhar para ela, vendo a maquilhagem ligeiramente borrada e o desapontamento profundo estampado no seu rosto. Olhe para mim, pediu Lucas, o tom de voz repleto de uma firmeza serena. Helena limpou uma lágrima com a manga do vestido e virou-se para ele. O que aconteceu lá dentro não tem nada a ver com o seu valor, disse Lucas, olhando-a diretamente nos olhos. O Mateus pode ser um homem de negócios brilhante, mas ele foi um estúpido cego hoje. Ninguém, absolutamente ninguém, deveria fazer você se sentir como um compromisso secundário. Especialmente hoje. Se ele não consegue ver a sorte que tem em estar ao seu lado, o problema é inteiramente dele. Helena olhou para ele, surpreendida com a intensidade das suas palavras. Por que é que você sempre faz isso, Lucas? Por que é que você é sempre o único que fica quando tudo corre mal? Porque eu me importo com você, respondeu ele simples e honestamente, sem rodeios. Porque quando seu mundo estiver a desabar, Helena, eu vou querer ser sempre a pessoa que está aqui para segurar as pontas. Não importa onde, não importa quando. A respiração de Helena desacelerou. Ela olhou para as mãos de Lucas no volante e depois de volta para o rosto dele, como se estivesse a ver pela primeira vez as nuances de algo que estivera à frente dos seus olhos durante anos. O feitiço da perfeição de Mateus fora quebrado de forma abrupta, deixando no seu lugar a crua e verdadeira presença da pessoa que nunca a abandonara. A chuva lá fora começava a engrossar, batendo ritmicamente contra o tejadilho do carro. No silêncio do veículo, a barreira invisível que separa os dois amigos parecia mais fina do que nunca. E Lucas sabia que a viagem até a casa dela não seria apenas o fim daquela noite, mas o início do momento em que tudo teria de ser dito. O carro de Lucas parou suavemente em frente ao prédio de Helena. A chuva, que antes caía fina, agora era uma tempestade constante que batia contra o para-brisa e ecoava no teto do veículo. As luzes da entrada do edifício lançavam um brilho alaranjado e úmido sobre o capô, mas dentro do carro reinava uma penumbra acolhedora, interrompida apenas pelo piscar cadenciado do painel. Helena não fez menção de desatar o cinto de segurança. Ela mantinha os olhos fixos nas próprias mãos cruzadas no colo, a respiração mais calma, mas a mente estava distante. O desabafo na estrada havia aliviado o peso imediato do choro, deixando em seu lugar um silêncio reflexivo. Chegamos, disse Lucas baixinho, a voz suave para não quebrar o momento. Helena virou a cabeça devagar para encará-lo. Obrigado por me trazer, Lu. De verdade. Não sei o que teria feito se tivesse que pegar um táxi sozinha depois de tudo aquilo. Você não precisa me agradecer. Nunca, respondeu ele, com um leve sorriso. Eu sempre vou estar aqui quando você precisar. Você sabe disso. Ela assentiu, com um olhar denso de sentimentos que pareciam difíceis de catalogar. Eu sei. E acho que é isso que me deixa tão confusa. O Mateus, ele me oferece um futuro perfeito no papel, planos grandiosos, certezas. Mas hoje, quando a primeira tempestade de verdade apareceu, ele simplesmente pegou as malas e foi embora. E você sempre fica. Lucas sentiu o coração acelerar violentamente. As palavras dela abriram uma porta que ele passara anos tentando manter trancada. A música que ouvirá mais cedo, o tema de toda aquela noite agridoce, voltou a ecoar em sua mente com uma clareza avassaladora. Quem deu who takes you home? Quem deu was always there? Quem deu who makes you smile? Posso ser aquele que te leva para casa? Posso ser aquele que está sempre por perto? Posso ser aquele que te faz sorrir? Ele sabia que se deixasse aquela noite terminar ali, com um abraço amigo de despedida e uma boa noite formal, ele se tornaria para sempre o porto seguro que assiste a vida dela acontecer da calçada. A coragem que ele sufocara por anos finalmente superou o medo da rejeição. Helena, Lucas chamou, a voz saindo um pouco mais grave, carregada de uma gravidade que fez com que ela se ajeitasse no banco, prestando atenção total nele.
O que foi, Lu? O Mateus não é a única pessoa que pode te oferecer um futuro, ele começou, o olhar fixo e inabalável no dela. E eu cansei de fingir que fico ao seu lado apenas por dever de amigo. Helena regalou levemente os olhos, a respiração presa na garganta. Lucas, do que você está falando? Estou falando sobre os últimos anos. Estou falando sobre cada vez que eu vi você apaixonada pelo cara errado, cada vez que eu segurei sua mão quando seu mundo desabou, e cada vez que eu tive que engolir o que realmente sentia para não estragar a nossa amizade, disse ele, sem desviar o olhar por um segundo sequer. Eu te amo, Helena. Não como um amigo de infância que te ajuda a arrumar a casa ou te dá carona para o aeroporto. Eu te amo como um homem. Amo seu sorriso, a sua teimosia, a forma como você transforma qualquer dia ruim na melhor lembrança da minha semana. O silêncio que se seguiu no carro foi absoluto. O som da chuva lá fora parecia ter sido abafado pela intensidade da confissão. Helena parecia paralisada, os lábios ligeiramente entreabertos, tentando processar o impacto de cada palavra. Por que você nunca disse nada? Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Porque eu tinha medo de te perder, respondeu ele, com uma honestidade dolorosa. Tinha medo de arriscar a única coisa garantida que eu tinha de você. Mas ver você hoje, vendo Mateus te tratar como uma opção secundária na noite do seu aniversário, eu percebi que me calar dói muito mais do que qualquer rejeição. Eu não quero mais ser o cara que fica no lado esquerdo do salão assistindo outro te levar para casa. Lucas fez uma pausa, tomando um ar profundo antes de vocalizar a pergunta que vinha guardando no peito durante toda a sua vida adulta. Posso ser eu? Eu? Posso ser o cara que te leva para casa de verdade? O cara que está sempre lá, que te abraça forte nos momentos difíceis e que te faz sorrir todos os dias. Me dá uma chance de te mostrar como é ser amada da forma que você merece. Helena olhou para Lucas como se o estivesse enxergando pela primeira vez na vida. Anos de memórias, gargalhadas, abraços e cumplicidade pareceram se reorganizar em sua mente sob uma nova luz. As lágrimas voltaram aos seus olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de choque, de revelação e de uma emoção profunda que ela própria vinha reprimindo sem perceber. Ela ergueu a mão trêmula e tocou o rosto de Lucas. A pele dele estava quente contra os dedos frios dela. Ela não disse nada imediatamente, apenas deixou o polegar deslizar suavemente pela maçã do rosto dele. Lucas, ela começou, a voz trêmula. Você não precisa me dar uma resposta agora, Lucas interrompeu gentilmente, cobrindo a mão dela com a sua. Eu sei que é muita coisa. Sei que você acabou de passar por um turbilhão com o Mateus. Só queria que você soubesse. Que soubesse que existe outra escolha. Helena deu um pequeno sorriso em meio às lágrimas, balançando a cabeça devagar. Você é um bobo por ter esperado tanto tempo, sabia? O tempo certo é agora, ele respondeu, sorrindo de volta com o peito infinitamente mais leve. Ela se aproximou e encostou a testa na dele, no espaço reduzido entre os dois bancos. O calor da respiração dela misturava-se com a dele. Não houve um beijo apressado ou uma promessa dramática de cinema, em vez disso, houve uma certeza tranquila compartilhada entre duas pessoas que finalmente haviam parado de fugir da verdade. Sobe comigo? Ela pediu baixinho, olhando nos olhos dele. Lucas olhou para ela, sentindo que a barreira do lado esquerdo do salão havia finalmente caído por terra. Ele desligou os faróis do carro, soltou o cinto de segurança e segurou a mão dela firme. Sempre, disse ele. E quando eles abriram a porta do carro e caminharam juntos sob a chuva em direção à entrada do prédio, Lucas soube que não importava o que o futuro reservasse ou as conversas difíceis que ela teria que ter com Mateus no dia seguinte, a história deles tinha finalmente começado. E aí, gente, gostaram da história? Gente, eu acho que é mal de história que tem música, né? A tal do Noah lá é a mesma coisa. É dois panguá que se gosta e não fala nada. Ah, medo de rejeição. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Isso vale pra bem, pra mal, pra tudo. Antes ficar vermelha uma vez na vida do que amarela a vida inteira. Então, se você tiver que dizer não pra alguém, diz de uma vez. Não fica segurando. Ah, não quero ficar mal com tal pessoa. Ou, tenho medo de perder a amizade da pessoa.
Gente, fica vermelha uma vez só, resolve o problema de uma vez, que é melhor do que ficar a vida inteira amarela. Porque, tipo assim, ah, tá, ele tinha medo de perder ela. Tá, beleza. Só que ele ia ficar feliz sendo amigo dela? Não. E ele ia ficar sempre vivendo pela metade. Então fala de uma vez, se eu tiver que perder a amizade, que triste. Realmente, é muito ruim perder uma amizade. Mas também é muito pior viver pela metade. É muito pior viver no e se. Mete as caras logo e resolve o problema. Se der certo, deu. Se não der, amém, Deus Pai, nós todos. Pelo menos você tentou. Pelo menos sua consciência está limpa que você tentou. Se você nem tentar, como é que você vai saber? Então, é isso. E eu não sou uma pessoa que fica esperando ninguém tomar iniciativa de porcaria nenhuma. Eu resolvo logo. Não sei fazer joguinho. Não sei ficar esperando ninguém. Quer bem, não quer? Amém. E é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixe seu like, se inscreve, comenta, compartilha. Um beijo, até a próxima história e tchau.